Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. A live do nosso querido Celeiro de Luz, o nosso templo de oração e o local onde, de alguma forma, todos nós nos conectamos com Jesus, com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. Vamos hoje iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz, e que Jesus esteja em nossos corações e que possamos, de alguma maneira, além de lermos todos juntos, tentarmos entender um pouquinho mais sobre a vida no plano espiritual, mas principalmente, de alguma maneira, como eu disse, tentarmos entrar em conexão com esse mestre que nos busca incessantemente. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. O grupo já está chegando. Elizabeth, boa noite. Sônia Maria, boa noite. Ipojucan, tudo bom, meu amigo? Muito boa noite para você. Eliane, boa noite, Eliane. Socorro, beijão para você. E manda um beijo para seu Carlos. Marisa, grande beijo para você também. Semana que vem sou eu lá no centro, hein, Marisa? Segunda-feira, hein? Anteciparam a minha palestra. Vou fazer na próxima segunda. Denise, tudo bom, Denise? Boa noite. Ao Tiago, tudo bom, Tiago? Muito bom você estar acompanhando aqui as nossas lives. Grande abraço, garoto. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Super beijo para você e para sua família. Janda Melo, boa noite, Janda. Ó, a vovó Maria Terezinha, tudo bom? Super beijo para você também. Silvia, minha amiga, tudo bom, Silvia? Boa noite. Néia Viana, boa noite. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Boa noite para você. Lúcia Regina, boa noite. E as pessoas já estão chegando. Nossa sala virtual está ficando cheia. E hoje, como eu disse, vamos iniciar mais um capítulo. E se eu não me engano, vai ser o capítulo 10, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, nono, capítulo nono. E vamos falar sobre o problema de alimentação. Quando a gente acha que confusão só acontece aqui na Terra, as baixarias que a gente está acostumado, não. Também em nosso lar, grandes problemas aconteceram em nome desse tema, né? Queriam mexer na alimentação dos moradores do nosso lar, deu uma grande confusão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mexam em tudo, menos na minha comida. E era mais ou menos isso o lema lá de nosso lar, na época inicial da colônia. Então, o que eu preparei para a gente? Como introdução desse capítulo tão interessante que desperta tantas perguntas e curiosidades em nossas mentes. Eu peguei um livro também de Chico Xavier e também de André Luiz. Só que nesse livro, né, muitos anos já haviam passado e André Luiz já estava com vocabulário, com uma intimidade com a ciência do espírito, né, bem diferente desse primeiro livro dele com o Chico, O Nosso Lar. E o nome do livro chama-se, vou botar aqui para vocês, Evolução em Dois Mundos. Se eu não me engano, ele foi psicografado em 58. Eu acho que foi em 58.
tá? Então, André Luiz já estava bem saidinho, por sinal. E quando a gente pega esse livro para ler, de alguma certa forma temos algumas dificuldades, porque André Luiz ele se aprofunda demais em termos técnicos, né? Somente em termos médicos, e gera um certo desconforto no leitor leigo. Então, toda vez que eu pego para ler, eu falo assim: nossa senhora, que livro complicado. Ou então eu tenho que ler um mesmo parágrafo 4, 5 vezes para conseguir pescar a ideia. Não é simples, não é simples. E esse livro, com uma curiosidade, ele, além do Chico Xavier como médium, Valdo Vieira fazia parceria com o Chico nessa época. Então, um psicografava os capítulos pares e o outro os capítulos ímpares. Tá? E depois, ao final, eles uniam as duas obras e dava certo, tá? Por incrível que pareça, dava certo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação dentro dessa ótica mais aprofundada de André Luiz. E quando terminarmos, nós vamos voltar para a leitura do livro e a gente vai compreender de maneira mais apropriada a ideia do livro. A Silvia está dizendo, hein, que está, e vocês lá no nosso centro está acontecendo o estudo desse livro. Né? E é um livro que provavelmente as pessoas devem perceber que é um livro bem, bem complexo e bem aprofundado. Tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui é bem simples, que é a página 22, chamado de Corpo Espiritual Depois da Morte. Eu peguei só um pedacinho para ficar bem, eu não vou pegar grandes parágrafos, né? E eu dou uma limpada até para a gente tentar entender o contexto total. Apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê. Então, o nosso corpo espiritual, isto é, o nosso perispírito, vai apresentar, depois da morte carnal, algumas modificações em relação ao nosso corpo físico. E uma delas, ele cita, que é o centro gástrico. Por quê? Porque existe uma diferenciação dos alimentos que nós comemos. Então é muito importante a gente perceber isso. Eu acho que é óbvio para a gente, né? Ao desencarnarmos, a natureza da matéria que vamos encontrar no lado de lá é bem diferente da natureza densa da matéria daqui. Então, a alimentação, e vamos precisar de alguma forma de alimentação, tanto que a gente viu muito no filme a questão da sopinha, lá, do caldo que eles se alimentam, né? Tem que ser algo mais fluídico. Tá? Por quê? Como o alimento é mais fluídico, porque a natureza da matéria é outra, também a natureza da nossa área gástrica vai precisar ser outra. Por quê? Porque o que estivermos colocando para dentro é diferente. A gente não está comendo um bifão do lado de lá. Tá? Então, a nossa fisiologia vai precisar ser diferente. Dito isso, vamos para a página 157. E a pergunta é: como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? André Luiz ele vai fazer uma dissertação enorme e eu cortei bastante, deixei só uma frase para não ficar pesado para a gente. Encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual. Basta lembrar, e ele vai falar que o nosso corpo físico precisa muito da respiração, blá, 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 blá. Depois, quem quiser, vai lá na página 157 desse livro, procura um PDF na internet que vai encontrar o livro, né, para baixar, e aí consegue ler com calma. Mas o que ele inicia, então,
nessa pergunta é dizendo sobre a respiração no sustento do corpo espiritual. A importância da respiração. Então já começamos a perceber que a alimentação, como nós estamos acostumados aqui na Terra, vai ser bem diferente. E podemos priorizar, se for o caso, a respiração, que é muito mais eficiente para o espírito do que a alimentação sólida ou líquida, por exemplo. E aí ele vai continuar. Não ignoramos, desse modo, que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, isso tudo que eu estava dizendo, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e a distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, isso é, morrendo, o psicossoma, o nosso perispírito, está profundamente arraigado, ligado às sensações terrestres. E é claro, a gente acaba de morrer, acaba de perder o corpo físico. Claro que os nossos hábitos vão continuar sendo muito próximos dos hábitos que tínhamos quando estávamos encarnados. Sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Então a gente vai ficar tentando buscar essa semelhança, né, do nosso mundo antigo. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, enquanto a gente não tentar se modificar do lado de lá, enquanto a gente não tentar realmente desencarnar, romper os laços com a carne, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, quantos espíritos, ao desencarnar, vão continuar aqui na Terra, tentando de alguma maneira uma brecha, uma abazinha, olha só, pô, fulano vai almoçar ali, vamos ficar do lado dele. E a pessoa come e coloca para fora toda aquela energia, e aí de maneira quase como um vampiro, sugando esse excesso de alimentação. Por quê? Porque a pessoa, o espírito desencarnado ainda está com vontade de se alimentar. E isso serve para todas as formas, tá, gente? Cigarro, vícios sexuais, vícios de bebidas, todos os tipos de vícios, haverá esse tipo de comprometimento. Opa, desculpa, passei aqui. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica. É quase um desmame. Vai ter uma alimentação semelhante à da Terra, mas de forma fluídica, recebendo-as em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior. Então vai diminuindo até se adaptar. Pô, agora, meu filho, você já pode ir para uma cidade espiritual onde não tem alimento da maneira que você procura. Em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Porquanto pela difusão cutânea, pela pele, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, de maneira muito mais adequada, a nossa alimentação será por essa síntese quimioeletromagnética, pela porosidade da nossa pele perispiritual, vamos simplificar o nosso entendimento, e aí sim nós vamos estar conseguindo uma alimentação mais efetiva e mais saudável. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade,
Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Aquele diálogo, o amor alimenta, seria mais ou menos isso. Quanto mais trocarmos amor, mais estivermos focados na máxima de Jesus, mais fácil será a nossa vida aqui na Terra, porque de alguma maneira vai equilibrar todos os nossos centros. De qualquer modo, porém, isso é bem interessante, hein? De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer apenas da difusão cutânea, então olha só, não vamos mais estar utilizando a sopinha, o caldo, elementos fluídicos, não. É só realmente por essa troca que ele está citando, né? A troca pela pele. Quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho da exsudação dos resíduos, pela epiderme ou pelos emunctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Isto é, quando estivermos nesta fase de absorção dessas energias maravilhosas, do amor, tudo à base por essas trocas cutâneas, né? Não vamos mais ter necessidade de ir no banheiro espiritual. Já pararam para pensar nisso? Que em nosso lar tem que ter banheiro e todos os nossos excrementos estão indo para algum lugar, precisa ter rede de esgoto, pessoal. E quanto mais evoluídos estivermos, não vamos precisar mais dessas trocas. Por quê? Porque a absorção será perfeita, ideal, justa, sem nenhuma sobra para a gente colocar para fora. Isso é bem interessante. E uma coisa muito louca que a gente tem que pensar também, daqui a pouco o livro vai nos explicar. Rede de esgoto. E para onde vai esse esgoto? Depois a gente vai ver que existe uma fonte de água e essa fonte de água vai sendo levada para todos os ministérios, como eu falei, todos os bairros do nosso lar, mas eles acabam indo para algum lugar. E qual lugar que ele acaba indo? Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui para a gente... Isso, olha aqui, ó. Em algum lugar vai ter uma rede de água, fornecimento, e essa rede de água vai sendo levada para todos os bairros, todos os ministérios, e depois ela se reúne em um lugar, e esse lugar vai ser levado até o tal do oceano, que provavelmente deve ser um oceano fluídico, muito próximo do nosso oceano aqui. Mas essa área final, quase uma área de tratamento, é embaixo do Ministério da Regeneração. Lembra que a gente falou semana passada que o Ministério da Regeneração é o mais denso, o mais pesadão, porque é aquele ministério onde recebe espíritos ainda muito complicados? Então, embaixo dessa região, embaixo desse ministério, embaixo desse bairro, é a área mesmo de esgoto mais densa, e ali eles recebem toda essa energia mais pesada e é levada para uma espécie de oceano fluídico que existe para receber todo esse nosso lixo, tá? Então são uma visão assim mais de infraestrutura de nosso lar que eu estou tentando passar aqui para vocês, tá bom? Eu acho que já podemos iniciar esse capítulo, que é bem interessante. Problema de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, ele devia estar ali maravilhado, né? Com tanta novidade para ele. Pediu ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar,
formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. Ele devia estar pensando tudo isso, né? Como é que é essa questão de alimentação, de esgoto, de tudo isso devia estar passando na cabeça de André Luiz. E o abastecimento? Não tem notícia de Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Isto é, nosso lar era muito próximo, comportamentalmente falando, da Terra. E o governador deve ter percebido que tinha uma missão a cumprir, a desempenhar, que era, de alguma maneira, espiritualizar essa colônia. Então, um dos passos a ser seguido era: vamos ter que continuar com a alimentação tão densa, tão próxima da vida da Terra? Não dá para a gente começar a tentar se desvencilhar, isto é, realmente buscarmos a desencarnação? Parece que estamos vivendo aqui na carne, pessoal. Então ele teve essa ideia. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Claro, ninguém ia querer mudar da água para o vinho, né? Todo mundo, com certeza, ia querer manter os hábitos da terra, que são bem divertidos. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes. Imagina a portuguesada que estava lá, cheio de europeu. Todo mundo acostumado com bom vinho. Com certeza as pessoas estavam querendo manter as reuniões familiares, que aqui na Terra são divertidíssimas, à mesa, todo mundo com alimentações fartas. Só que isso é para viver aqui na Terra, né? Com moderação, mas é para viver aqui na Terra. Você vai para o plano espiritual e vai querer manter esses hábitos? O governador quis mexer nesse vespeiro. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina, lembrando que o Ministério da União Divina é aquele mais espiritualizado, é o bairro mais nobre de nosso lar, ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Então, nosso querido Lísias, com certeza, teve contato com muita história do passado. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada. Então, importaram 200 espíritos de muita luz para dar aula sobre desapego, sobre uma nova alimentação, a respiração, a troca pela pele. Tudo isso deve ter sido dito, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, tudo que a gente está começando a ler, André Luiz, no livro mais para frente, explicou de maneira muito mais aprofundada. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Quase uma ameaça, hein, pessoal? O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiu as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Foram 30 anos tentando modificar o modelo de alimentação de nosso lar. Ao caráter público, reclamando... pulei aqui. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando.
por mais de 10 vezes o Ministério de Auxílio. De auxílio, a gente vai lembrar que esse ministério é aquele onde tem os hospitais, tá? Os centros de tratamento, onde André Luiz está ainda. Esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então as pessoas deviam estar fracas, iam lá para receber soro. Então imagina a bagunça que ficou nosso lar nesse período. Nesse período, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Então chamava o pessoal, não, gente, é assim que funciona, com todo amor. O problema é que amor, o problema não, né? Amor e carinho demora muito tempo a ter convencimento. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então o convencimento foi lento, mas foi convencendo. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Ulisses. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então lembra que capítulo passado falou que são 6 ministérios, os 2 mais evoluídos são a União Divina e o da Elevação? Então a Elevação ainda também estava querendo alimentação mais densa. Só depois de 21 anos que o Ministério da Elevação se convenceu, né? Passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas. Gostei disso. A turma das exatas fala, opa, pera aí. Não é assim não, a gente precisa de uma alimentação aqui, ó. Que ali trabalhe. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Então deviam fazer relatórios cheios de cálculos. Olha aqui, ó, estamos perdendo tanto de eficiência, tanto... Provavelmente todos querendo manter a vida comum à Terra, em nosso lar, e pegando os números, as estatísticas, e a gente sabe, quem trabalha com número e estatística, sabe que, de alguma maneira, quando a gente aperta o número aqui, aperta ali, a gente consegue promover o que nós estamos querendo. Estatística é terrível para isso. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam, os cientistas e a governadoria contemporizavam, formando-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Então, antigamente não era nem Ministério da Regeneração, era departamento ainda, depois que ele evoluiu para Ministério. E começou a ter perigosos distúrbios nesse departamento. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. O negócio não foi fácil, pessoal. Tudo isso provocou ensejo, tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Então devia ter um mercado paralelo, onde, nós não podemos mais alimentar? Não, mas olha aqui, ó, a regeneração ela é muito próxima, comportamentalmente falando, e também numa área de nosso lar com umbral. Então vamos abrir aqui um portãozinho e a gente consegue comprar uma alimentação mais densa, né? Comprar não, mas trocar
E que troca era essa? O que era dado em troca? O que chegava de energia junto também dessas alimentações mais densas? Isso tudo fica uma pergunta para a gente. Mas com certeza, coisa boa não era. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Então, a regeneração, como eu falei, dentro de uma geografia, deve ser muito próxima do umbral mais denso. Então, os calabouços foram acionados. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então o clima deve ter ficado tão tenso que o governador falou, não, beleza, aturei 30 anos na paz, mas agora vai ter uma advertência formal aqui nós vamos tomar uma atitude mais enérgica, ali a gente vai ligar os dardos elétricos no muro, porque pode haver invasão. Então o governador mexeu de alguma maneira ali, como é que eu vou dizer? Acho que de forma mais dura, né? Sempre com muita espiritualidade, mas ao mesmo tempo percebeu, ó, chega. Nós demos muitos anos para a gente resolver de maneira pacífica. Agora vai continuar pacífico, mas vai ter que ser aqui do meu jeito. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Era essa a palavra. Teve muita aí, começou a ter resistência do governador. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Enfim, tudo aquilo que a gente leu no início com o livro de André Luiz, né? No outro livro de André Luiz. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Isso é bem interessante também. Indignação do espírito manso e justo. Foi revolta? Ele quebrou tudo? Não. Mas ficou indignado e falou assim, ó, chega. Agora vai ter que ser do meu jeito. Resistência resoluta. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesses comentos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal, o antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. E não só necessitados, né, pessoal? A turma acaba de chegar na terra. Impor isso também de uma hora para outra, nem caridoso é. Tem que ter esse processo de adaptação. Mas o outro pessoal que estava nos ministérios mais espiritualizados, era hora já da turma se mancar e começar a modificar os hábitos, né? Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. E eu sempre, quando eu leio esse capítulo, eu fico lembrando dessas notas que o MEC dá para cursos, né, de universidade, de faculdades. Então, com certeza, também devem ter algumas notas, alguns graus de espiritualização
das cidades no plano espiritual. E nosso lar, de alguma maneira, escalou um degrauzinho mais a direção da espiritualização, né? Porque quando a gente rompe com os comportamentos materiais aqui da Terra, de alguma maneira, nós estamos buscando a espiritualização. E esse é o nosso objetivo enquanto encarnados também. De alguma maneira, tentar deixar para trás alguns hábitos e buscar outros mais nobres. Até porque a nossa adaptação com a passagem da vida física para a vida espiritual vai ser mais fácil. Se a gente está abraçado em todos os vícios aqui da Terra, como é que a gente vai querer ter uma vida plena e alcançar cidades espirituais elevadas? Não vamos conseguir. Porque a nossa mente vai estar buscando tudo de ruim. Então é um conselho que todos nós precisamos seguir, já aqui na Terra, já iniciar esse processo de espiritualização. Lísias licenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. E semana que vem, vamos falar sobre o Bosque das Águas. Bem, eu não sei vocês, mas eu achei esse... Deixa eu só ajustar aqui. Eu achei esse capítulo muito, muito interessante. Primeiro que dá um ar de humanização, né? E rompe com essa nossa ideia de que nós vamos desencarnar, vamos virar santos, de uma hora para outra vamos largar todos os nossos comportamentos ruins, e não é assim que funciona. Mas, ao mesmo tempo, também nos dá uma visão de que vamos precisar incessantemente buscar uma nova forma de enxergar a vida, um novo tipo de comportamento para adequar, né, essa visão de Cristo, de um comportamento mais puro, mais ligado à espiritualização, e deixar para trás o velho homem que ainda existe dentro da gente, né? E semana que vem, falando sobre o Bosque das Águas, provavelmente, depois eu vou reler esse capítulo, nós vamos ver questões de infraestrutura, e eu acho que a gente vai começar a falar até sobre essa questão de esgoto, né? Para continuar com esse bate-papo que a gente teve hoje aqui no início. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais curtinho o nosso bate-papo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que foi bem interessante. E que, de alguma maneira, isso nos impulsione a termos um comportamento mais equilibrado aqui na Terra. O Albertinho falou, esse capítulo mostra que vamos encontrar o que está em nossa consciência. É isso mesmo, Albertinho. O nosso comportamento, né, Albertinho? De alguma forma, nós vamos encontrar com nós mesmos do lado de lá, sem grandes mudanças. E com o passar do tempo, vamos ter que ir tentando modificar, né, esse padrão de vícios, de escolhas erradas e equivocadas que nós temos. Como o Albertinho está dizendo, essa parte final é o nosso momento de oração, de água fluidificada, momento de prece. E eu vi ainda há pouco que teve um comentário aqui no nosso bate-papo de alguém que não está bem. Vamos vibrar, vamos orar por essa pessoa, que de alguma maneira toda a nossa energia, o nosso pensamento positivo, as vibrações de carinho, de amor, de acolhimento possam chegar a todos os nossos queridos amigos, companheiros que frequentam a nossa live aqui e que de alguma forma estão desequilibrados.
Vamos fazer a nossa prece e daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos, como de costume, fechar os nossos olhos, sempre pensando em Jesus, que há 2000 anos nos traz a direção correta para a nossa espiritualização. Modificar a nossa vida na Terra é o grande desejo do Mestre. Vencer a influência do físico, que é tão útil, pois de alguma forma nos impulsiona para frente, mas também nos prende a comportamentos tão animais. E é por isso que Jesus nos aconselha a espiritualização, ao contato com o que há de mais metafísico, a busca desse Deus que nos ama e que nos oferece a felicidade verdadeira, que não passa em nenhum momento pelos nossos prazeres da carne. Lentamente vamos, de alguma maneira, romper com comportamentos de outrora e lentamente também vamos compreender que a alegria verdadeira é a alegria da troca com outros seres da criação e que chamamos carinhosamente dessa troca do amor que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo é a maior expressão da espiritualização, pois quando amamos o desconhecido, quando entregamos a nossa vida aos demais seres da criação, estamos mostrando que o nosso amor próprio não existe mais. E sim, uma família universal que existe, pois todos somos filhos desse Criador. Jesus, possamos compreender que o coletivo é muito maior do que o individual, que a tua família infinita é muito superior aos laços sanguíneos e que teu amor é pleno e verdadeiro. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. E que realmente possamos compreender, meus queridos amigos do coração, minha família do Centro Espírita em Montes de Castro. O mais importante é o coletivo. Quando a gente conseguir entender, compreender que a família universal, essa sim, é a que importa, e que nós, o nosso amor próprio, o nosso ego ferido, nada significa, realmente entendemos e estamos seguindo os passos de Jesus. Quando Jesus aqui nasceu e deu a vida por todos nós, quando ele se entregou a toda a humanidade, ele deixou muito claro que a coletividade é superior ao indivíduo. Mesmo ele, o indivíduo, com a pureza, com a dimensão dele, a coletividade é superior. E é isso que Deus nos enviou com Jesus. Entender que o coletivo é muito maior do que nós como indivíduos. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima,
fiquemos com, acima de tudo, Deus Pai, que está nos céus, mas que nos ama profundamente e estará sempre em nossos corações nos buscando. Uma ótima final de semaninha para todos e tenhamos sempre em mente que a nossa casa espírita é o nosso porto seguro e, ao precisar de algo, é só mandar uma mensagem, só procurar qualquer um de nós que estaremos prontos, pelo menos para ouvir. Dar bons conselhos nem sempre seremos capazes, mas ouvir, com certeza, estamos prontos para ouvir. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser.